A paz do Senhor, meus irmãos. Você sabe que para você obter o perdão de Deus, você tem que perdoar? Baseado na parábola do que Jesus disse. Na lição 2 nós aprendemos sobre isso, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele usa a expressão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Isso aqui é uma condição para se obter o perdão. Hoje nós vamos estar falando sobre perdão. Lembrando que Pedro indagou o próprio Cristo, dizendo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Por que será que Pedro ele fez essa expressão? Na verdade, naquela época, principalmente no Antigo Testamento, era corriqueiro e costume perdoar 3 a 4 vezes. Não passava de 4, porque se passasse de 4, simbolizava que a pessoa que pecou, que falhou, ela não era arrependida. Deste fato, Deus ele não perdoava. Não são palavras minhas. Amós capítulo de número 2. Vamos lá para Amós capítulo de número 2 e o versículo de número 16, versículo 6. Amós capítulo 2, o versículo 16, ele vai provar que o perdão era de 3 a 4 vezes. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4. Assim, vou repetir, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4. Não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Então, quando Pedro ele fala para o Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, e na verdade Pedro está querendo ser generoso, porque 7 vezes, além de ser o número da perfeição, era Pedro que estava dizendo, eu vou aqui receber um elogio de Jesus Cristo, quando na verdade ele foi surpreendido quando Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não significa que eu devo perdoar apenas 490 vezes, mas eu devo sempre liberar perdão, eu devo sempre perdoar, independente de quantas falhas sejam, de quantas ofensas eu tiver, porque nós temos uma dívida impecável, uma dívida grande com Deus acerca do pecado, mesmo assim Ele nos perdoa. Quando nesta parábola vai ser narrado que um homem tinha uma dívida muito grande, de muitos denários, que deixaria ele preso por resto da vida, e aquele rei perdoou. Na verdade, aqui um talento equivale entre uns 6.000 denários, para você ter ideia. E um trabalhador ele precisaria de pelo menos 164.000 anos para poder quitar sua dívida, o que seria impossível naquele tempo. O historiador Flávio José ele fala, para você ter uma ideia, que um escravo ele tinha o preço de 500 a 2.000 denários. Então o denário era muito grande. 10.000 talentos equivale a 270 toneladas de metal. Só para você ter uma ideia de quanto era caro aquela dívida. Mesmo assim, o rei perdoou. E nós vamos comparar na lição de hoje, lição de número 4, dos adolescentes, uma história sobre graça e responsabilidade. Já quero convidar você para curtir, compartilhar. Vou mostrar para você aqui na tela o marcador de Bíblia dos adolescentes. Tenho todos os tipos de marcadores, dependente da classe. Eu tenho aqui o livro de apoio. Vou te dar também os auxílios, o comentário base, para você ter uma base desse comentário e falar algo a mais do que está na revista. E eu tenho também esse manual de escola bíblica dominical, registrado por esse pastor aqui, pastor Claudio Honor, da CPAD. Este livro vai te ensinar técnica, inclusive ele nos mostra a origem da escola bíblica, que começou lá na Inglaterra, que era um grupo de crianças que estavam pela rua, e ali eles se reuniram e fizeram a primeira escola bíblica dominical. Esses assuntos você vai aprender isso. Esses PDF aqui você pode sim adquirir. Entra no link do meu WhatsApp, está aqui na descrição aqui embaixo. Tem um link do meu Facebook, mas você entra lá no link do meu WhatsApp. Você só precisa se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, e nós vamos estar te disponibilizando. Se você já é inscrito, é grátis. Eu te mando grátis, e lembrando que é só esta semana. Se dessa semana você não tiver acesso, não entrar no WhatsApp, não tem como a gente está enviando, que já é o outro assunto, tá bom? Muito obrigado. Vamos
para a videoaula depois da vinheta. Muito bem, vamos lá para a lição de número 4 dos adolescentes, que o tema é este: uma história sobre graça e responsabilidade. A leitura bíblica eu vou colocar aqui na tela para você, Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 35, e a mensagem está lá, Colossenses capítulo 13, versículo 13. Não fique irritado uns com os outros e perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou você, perdoe também um aos outros. Está bem claro aqui falando sobre o perdão. Tem que liberar perdão, sim. Vamos lá para o vamos descobrir. Você sabia o que é perdão? Você já precisou pedir perdão a alguém? O perdão nunca foi um caminho fácil de ser percorrido. Caso fosse, eu peço, seu preço não seria a cruz. Somente aquele que sofre a dor de ser traído, decepcionado, enganado, caluniado, transpasseado ou machucado sabe o quanto é difícil lidar com esse tema. É um tema pesado, fala sobre perdão. A gente pode também fazer uma comparação, envolver até mesmo o casamento, que há quem diga que para ter um casamento rompido ou um divórcio é por meio de infidelidade. Na verdade, quando Jesus disse que o caso da infidelidade seja só o caso de infidelidade ou a morte de um cônjuge, que é os dois principais pilares para o motivo de um divórcio, é quando há uma morte de um cônjuge ou quando há infidelidade. Por quê? Porque no tempo de Moisés a pessoa se separava por qualquer coisa, queimava a panela na cozinha, a comida do marido, aí já se separava. Na verdade, não é por qualquer motivo. Mas na questão da infidelidade, Jesus ele prega que tem que perdoar, por mais que seja difícil. Se fosse fácil, como está falando aqui, não envolveria a cruz, como Jesus teve que perdoar os nossos pecados, ele teve que morrer uma morte de cruz, que naquela época era uma vergonha morrer em morte de cruz. Por isso a Bíblia diz que o Cristo bendito tornou-se maldito, porque só ia para a cruz, que era maldito, era uma vergonha, era a pior morte, era uma zombaria. E Jesus passou esta vergonha para nos perdoar. Então tem que liberar perdão, independente de qualquer seja a ofensa, se foi pai, se foi filho, foi uma palavra dura, perdoe essa pessoa, tem que perdoar. O assunto de hoje é sobre o rei que perdoava a dívida com um ato de graça. O ponto 1. Vamos lá entender essa parábola. Um rei resolveu fazer um acerto de conta com seus empregados. Ao analisar as suas listagens de devedores, observava que no topo da lista tem um que deve milhões de moedas de prata. Em função do tamanho de sua dívida, sabemos que não teria condição de pagá-lo. O rei, ao invés de sentenciá-lo à morte, ordena que o servo, sua esposa e seus filhos sejam vendidos como escravo. O servo então suplica desesperadamente por tempo para pagar o que ele deve. Entretanto, o rei, move-se de compaixão, resolve deliberadamente perdoar a dívida e deixar seguir e ir embora. Essa primeira parte da história nos ensina duas importantes lições. Essa aqui é só a primeira parte, nós vamos aprender duas lições. Primeiro, todos temos uma dívida impagável. Segundo, todos carecemos de uma atitude graciosa. Nesse primeiro tópico, que todos temos uma dívida impagável, ele faz aqui uma comparação da dívida deste homem, que, como eu disse aqui, é uma dívida que era impagável, que poderia se levar de 164 mil anos para poder pagar, devido à quantia de um talento que equivalia a 6.000 denários. Então ele tinha que levar aí muitos anos para pagar, e seria impossível. Então, faz aqui uma comparação da nossa vida com este servo, porque nós temos uma dívida impagável, porque nós pecamos, o nosso pecado é muito contra Deus, mas mesmo assim ele perdoa as nossas dívidas e já não lembra mais. Ele disse: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão branco como avalão. Isso significa que ele perdoa e não lembra mais das nossas culpas. Todos carecemos também de uma atitude
O rei, movido-se de compaixão, perdoa a dívida contraída e deliberada do servo para viver em paz, estando seu dia com sua família. Assim como o rei, o nosso Deus, por graça e bondade e generosidade, resolveu perdoar nossas dívidas, envolvendo seu filho para morrer pelos nossos pecados. Lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer para todo que nele crer. Isso aqui é uma atitude vinda do próprio Deus. Ele resolveu nos perdoar. Ele resolveu entregar o seu Filho. Inclusive foi o próprio Deus quem matou Jesus. Não foi Herodes, não foi os soldados petrolianos, nem tampouco foi o diabo ou a morte. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. E são palavras de Isaías que disse: pareceu bem aos seus olhos moê-lo. Então Deus tinha que mandar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Já aqui no parágrafo 2, o servo perdoa e o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo. Aqui já vai contar a outra parte da parábola, que este servo que foi perdoado pelo rei, ele encontrou alguém que tinha uma dívida com ele também, só que a diferença é que o rei perdoa ele, mas ele não liberou o perdão daquele homem. É por isso que nós devemos perdoar quem tem nos ofendido. Por quê? Porque Deus, ele nos perdoou. Como é que você vai querer ser salvo, ser livre dos seus pecados, se você não perdoa alguém? Então existe muito esta comparação, é que ele vai falar das consequências de sonegar perdão, a consequência de você não liberar o perdão. Existe consequência para quem amargura, a pessoa não está perdoando, então tem que se perdoar. Nessa lição nós vamos abordar para os adolescentes sobre a importância de perdoar e não guardar mágoa, porque a raiz da amargura, ela não vem de Deus. Então tem que se libertar disso, tem que liberar perdão, por mais que seja difícil. É só um resumo que nós estamos dando acerca do perdão. Esta parábola enfatiza muito sobre isso, lembrando que era só uma comparação que Jesus estava fazendo com as nossas vidas. Lembrando a vocês que vocês podem se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, tem mais assunto